Cat person climbs on Imam during Ramadan prayer at mosque. With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/ls. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV. Upon graduation, Shoghi Effendi, vegetarian, became the permanent secretary of his beloved master, Abdul Baha, vegetarian. It was a wonderful time for Shoghi Effendi. Shoghi Effendi, vegetarian, guardian of the Baha'i faith. Part 1 of 2. Continue watching to find out more. Vegan, we would like to kiss your hand. Saudações, luminescentes espectadores. Eu sou o João. O povo jubiloso de Portugal deseja que as bênçãos divinas se derramem sobre vocês para sempre. This puppy has just made a new friend with a friendly crow person. Bem-vindos ao Shoghi Effendi, vegetariano, guardião da fé Bahá'í, parte 1 de 2. Shoghi Effendi, vegetariano, é uma figura central da religião Bahá'í, conhecido como guardião, um papel sagrado de liderança que lhe foi inesperadamente atribuído quando, em 1921, o mestre Bahá'í, o seu avô, Abdul Baha vegetariano, fez a sua última ascensão espiritual, deixando o seu testamento. O testamento de Abdul Baha, considerado uma escritura sagrada Bahá'í, especificava a autoridade espiritual absoluta de Shoghi Effendi no pastoreio da fé internacional em rápido crescimento, incluindo a sua administração e a responsabilidade pela interpretação e proliferação das escrituras Bahá'ís. Shoghi Effendi permaneceu neste papel durante cerca de 35 anos, até a sua própria ascensão do plano físico em 1957. Deixou uma organização espiritual que se tinha espalhado por todo o globo, tendo efetivamente quadruplicado o seu tamanho. Traduziu também pessoalmente muitos escritos adicionais do fundador da fé Bahá'í, seu bisavô, o Lord Baha'u'lláh, vegetariano, bem como os de Abdul Baha, e contribuiu com as suas próprias perspectivas espirituais do século XX ao escrever o livro A Presença de Deus.
Finalmente, ele assegurou o estabelecimento de um órgão eleito de autogoverno democrático para os Baha'is, a Casa Universal de Justiça, tornando-o efetivamente o último herdeiro único da liderança espiritual Baha'i. Shoghi Afnan Rabbani nasceu em Akka, atualmente parte de Israel, em 1897. A nobre família persa vivia lá desde 1868, depois de seu bisavô, Baha'u'llah, ter sido exilado de seu país natal, o Irão. Baha'u'llah foi forçado a procurar refúgio em vários países do Médio Oriente, tendo desafiado o status quo religioso do Império Otomano daquela época, acabando por ser praticamente aprisionado na cidade fortificada de Akka. Quando o avô de Shoghi Effendi Abdul Baha sucedeu a Baha'u'llah como líder da fé Baha'i em 1892, a ameaça de um novo banimento para ambientes ainda mais difíceis no norte de África permaneceu. Assim, as primeiras memórias de Shoghi Effendi de crescer ali foram marcadas por uma atmosfera de instabilidade e medo de perseguição. Shoghi foi imerso nos caminhos sagrados da fé Baha'i e desde o nascimento foi escolhido por Abdul Baha para a instrução especial. O mestre Abdul Baha insistiu que Effendi, que significa senhor em turco, fosse adicionado ao seu nome para significar sua distinção dos outros Baha'is. Aparentemente destinado a grandes responsabilidades, Shoghi Effendi estava singularmente ligado à tradição Baha'i. Do lado materno, ele estava ligado tanto a Abdul Baha como a Baha'u'llah. E, além disso, a família do seu pai descendia de outra figura-chave Baha'i, o venerado mestre Ubab. Em 1844, Sayyid Ali Muhammad, um comerciante de Shiraz, Irão, anunciou a sua divindade. As suas revelações subsequentes tiveram tanto poder espiritual que, posteriormente, foi referido como o Bab, que significa porta em árabe, uma porta de entrada para Deus. Muitas pessoas foram espontaneamente iluminadas pelo súbito aparecimento do Bab no mundo. Ele falou do prometido que o seguiria. Nessa época, um mensageiro veio procurar Baha'u'llah, que imediatamente reconheceu o Bab como um mensageiro de Deus e tornou-se um seguidor fervoroso. Por outro lado, muitos clérigos conservadores e autoridades governamentais reagiram à chegada do Bab com medo e, por fim, mandaram executá-lo publicamente. Durante muito tempo depois, os seus seguidores foram perseguidos de forma semelhante. O destino do venerado Lord Baha'u'llah foi a detenção. Enquanto encarcerado, teve uma série de visões proféticas e experiências iluminadoras que culminaram no seu próprio despertar divino. Em 1909, Abdul Baha mandou sepultar os restos mortais do Bab em Akka, onde o túmulo sagrado de Baha'u'llah também havia sido recentemente construído. Em 1953, Shoghi Effendi mandou reenterrar o Bab num mausoléu recém-construído em forma de cúpula, num local especificamente predeterminado por Baha'u'llah muitas décadas antes, em 1891. O santuário do Bab também foi classificado como Patrimônio Mundial da Unesco em 2008 e tornou-se uma espetacular peça central do Centro Mundial Baha'i no Monte Carmelo, em Haifa, Israel. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is
the ultimate master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation. Shoghi Effendi tinha decorado várias orações antes de começar a sua escolaridade com as outras crianças da família. Foi matriculado na French Christian School, em Haifa, dirigida pelos Irmãos de La Salle, uma congregação religiosa de católicos leigos, e mais tarde foi interno numa escola católica do outro lado da fronteira libanesa, em Beirute, onde também ingressou no ensino superior no Syrian Protestant College. Vegan, 'cause we have to be wholesome. Espectadores sinceros, vamos honrar os ensinamentos dos mestres iluminados para elevar o nosso mundo. Voltamos já a seguir, aqui na Supreme Master Television. There's spider webs on his wing. So he's sitting up now, and we got all these spider webs off of his wings. So I think if I can get that spider web off his beak, that maybe he can open his mouth. This is a tiny piece of spider web. Little hummingbird. So cute. He's ready to go. Oh no. Hi, little guy. There he goes. Bem-vindos de volta ao Shoghi Effendi, vegetariano, guardião da fé Bahá'í, parte 1 de 2. Embora Shoghi Effendi tivesse sido um estudante muito diligente, não gostava de estar longe da sua família, particularmente do seu avô, Abdul Baha, vegetariano. Sempre que tinha a oportunidade de ir para casa, ele agia como secretário de Abdul Baha, traduzindo diligentemente muitas cartas para o mestre de discípulos no estrangeiro e numerosos outros escritos. Em 1912, Abdul Baha fez uma longa viagem à América do Norte, onde a fé Bahá'í estava a crescer rapidamente. Shoghi Effendi nunca viajou para a América do Norte. No entanto, nessa viagem, Abdul Baha conheceu uma criança de 2 anos em Montreal, Canadá, que desempenharia um papel especial na vida de Shoghi Effendi. Alguns anos antes, os pais da criança tinham pedido ao seu mestre, Abdul Baha, que rezasse para que eles pudessem ter uma menina. E assim aconteceu. Esta criança viria mais tarde a tornar-se a esposa de Shoghi Effendi. Nascida como Mary Maxwell, ela ficou posteriormente conhecida como Ruhia Khanum. Desde muito cedo na sua educação, Shoghi Effendi percebeu que uma grande parte da sua missão sagrada envolvia a tradução, e em 1918 ele tinha obtido uma licenciatura em artes, com enfoque em línguas, destacando-se em inglês, árabe, francês, persa e turco. Após a graduação, tornou-se secretário permanente de Abdul Baha durante os 2 anos seguintes. Foi uma época maravilhosa para Shoghi Effendi. Estava constantemente absorvido na presença do seu amado mestre, sempre pronto para o ajudar, traduzindo para ele em muitas funções oficiais.
Em 1920, Shoghi Effendi viajou para o Reino Unido para iniciar estudos de pós-graduação em Ciências Políticas e Sociais, bem como em História Econômica, na Universidade de Oxford, em Inglaterra. Aqui, escreveu também vários artigos, muitos dos quais publicados, maioritariamente sobre as circunstâncias sociais, econômicas e políticas do mundo, sob uma perspectiva espiritual, muitas vezes repletos de referências aos ensinamentos Baha'is. Apesar de manter sempre contato firme com a comunidade Baha'i inglesa, Shoghi Effendi dedicou-se ao tênis e à caminhada alpina. Integrou-se na Sociedade de Oxford, com muitos colegas a lembrá-lo como brilhante, cheio de energia e perspicaz, sendo sempre aquele que fazia gracejos filosóficos, apimentados com uma pitada de humor. Vegan, easily talked and done. No dia 28 de novembro de 1921, Abdu'l-Bahá fez a sua última ascensão espiritual e no dia seguinte, Shoghi Effendi foi convocado para se encontrar com um colega Baha'i em Londres, Reino Unido. Ele ainda não sabia porquê. Quando leu as notícias da Palestina, o seu coração ficou imediatamente destroçado. Desmaiou e, quase inconsolável, permaneceu acamado durante vários dias. A dor de Shoghi Effendi foi agravada por planos para que ele fizesse imediatamente a longa viagem de regresso a Haifa, Israel, onde questões ainda mais pesadas estavam prestes a ser colocadas sobre os ombros do jovem estudante de 24 anos. O testamento de Abdu'l-Bahá tinha sido escrito em 3 partes entre 1901 e 1908 e depois guardado no subsolo, apenas para ser deslacrado e lido no caso de falecimento do autor. Shoghi Effendi apenas começara a assistir o seu mestre como secretário algum tempo depois da sua redação e não tinha conhecimento prévio do seu conteúdo. Em janeiro de 1922, quando o testamento de Abdu'l-Bahá foi finalmente lido em Haifa, na presença dos seguidores imediatos de Abdu'l-Bahá, o seu conteúdo foi quase um choque ainda maior para Shoghi Effendi do que a morte de seu amado mestre. O documento sagrado claramente nomeava-o como guardião da fé Baha'i, mencionando-o pelo nome 2 vezes, primeiro na primeira parte, escrita quando Shoghi Effendi tinha apenas 4 anos de idade. Oh, my loving friends, after the passing away of this wronged one, it is incumbent upon the absan or branches, the afnan or twigs of the sacred Lot tree, the hands or pillars of the cause of God, and the loved ones of the Abba beauty, to turn unto Shoghi Effendi. The youthful branch branched from the 2 hallowed and sacred Lot trees, and the fruit grown from the union of the 2 offshoots of the tree of holiness. As he is the sign of God, the chosen branch, the guardian of the cause of God, he unto whom all the Absan, the Afnan, the hands of the cause of God, and his loved ones must turn. He is the expounder of the words of God, and after him will succeed the firstborn of his lineal descendants. Já foi feita a designação de guardião, reconhecendo a descendência de Shoghi Effendi, ainda criança, tanto do Sr. Baha'u'llah como do Bab. Meat is not good for spiritual life because it means making an animal suffer and be killed. Sri Satya Sai Baba, vegetarian. Noble viewers, thank you for your presence today. Join us again on Sunday, June 9th for Shoghi Effendi, Vegetarian,
guardian of the Baha'i Faith, Part 2 of 2. Coming up next is The Disaster Begins from the Mouth, Part 4 of 6, on Between Master and Disciples, here on Supreme Master Television. May the light of the divine eternally bless you. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed.